Olá, tudo bem? E hoje eu quero falar sobre oração, não propriamente em como orar, mas a respeito das respostas às nossas orações. Deus quer que nós oremos? Sim, Deus quer. A palavra de Deus diz que nós devemos orar. E Deus ouve as nossas orações? Sim, Deus ouve todas as nossas orações. E Deus responde às orações? Algumas sim, outras eu acredito que não. Por quê? Porque Deus é soberano. E Deus, Ele sempre quer que nós andemos num caminho aonde nós possamos ter um relacionamento melhor com Ele. E a oração é o caminho que nós vamos nos relacionar e ter intimidade com Deus. Mas, a respeito das respostas às orações que Deus nos dá, muitas vezes não vão de encontro à maneira que nós pensamos que Deus deveria responder àquela oração. Nós oramos por motivos, oramos por pessoas, e muitas vezes nós vemos que as situações a qual nós oramos, ou as pessoas a quais nós oramos, estão indo por um caminho diferente daquilo que nós oramos e que nós queríamos que fosse conduzido. Mas Deus, Ele sabe a maneira que Ele deve agir em cada situação. E Ele sabe a maneira que Ele deve responder a cada oração. E muitas vezes, Deus traz, através da resposta das orações, um incômodo em nós. Incômodo para quê? Para que nós possamos ter uma mudança na nossa atitude, uma mudança na nossa maneira de pensar, uma mudança na nossa maneira de caminhar, para que nós tenhamos a nossa vida mais coerente com a palavra de Deus. E eu faço parte de um grupo de pessoas que tem orado incessantemente por um avivamento na família, um avivamento na cidade e um avivamento na nação brasileira. Mas eu, particularmente, acredito que Deus não vai responder essas orações da maneira que nós queríamos. Eu creio que muitos queriam ter um avivamento onde nós pudéssemos ver pessoas aceitando Jesus, igreja cheia, uma nação aos pés de Jesus, sem problema algum, mas acontece que o caminho para o avivamento muitas vezes é diferente do que nós pensamos. Porque muitas coisas têm estado ocultas, escondidas, cobertas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E o nosso Deus é um Deus justo e um Deus santo. E para que Deus traga um avivamento, particularmente eu penso que Deus trará à luz tudo aquilo que está oculto, quer seja engano, mentira, pecado. Deus trará à luz. Para quê? Para envergonhar? Não. Para tratar, para curar, para perdoar, para fazer justiça, porque nosso Deus é um Deus justo e soberano. Então, se você tem passado um tempo de aflições, um tempo de um grande turbilhão, saiba que muitas vezes nós pensamos que é o diabo, que é o inimigo, mas muitas vezes não é o diabo, não é o inimigo, muitas vezes é Deus respondendo às nossas orações. Nós oramos e muitas vezes nós não entendemos a maneira que Deus está respondendo à oração. Porque Deus, Ele quer levantar uma nação santa, aonde a glória dEle possa se manifestar. E Deus se manifesta em meio à santidade.
Então eu creio que Deus está limpando a igreja brasileira, limpando o povo brasileiro, para levantar uma igreja santa, para que essa igreja possa cumprir a determinação do Senhor de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitas vezes, as dificuldades, tribulações que nós estamos passando é resposta das nossas próprias orações. Muito obrigado por você me ouvir. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e que tudo te vá bem até a volta de Jesus. Um grande abraço.